Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, pode se assentar. Deus abençoe. Vire para a direita e esquerda, diga: o Senhor tem bênçãos para a sua vida nesta noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, no domingo, quem esteve aqui? Domingo? Esteve no culto? Ficou em pé para até o final do ano ganhar alguém para Jesus? Né? Quem que ficou em pé aí? Os demais não vieram? Bom, nós acompanhamos também a mensagem, toda a retórica da semana, em que a gente conversou a respeito de ganhar almas para o Senhor. E ganhar almas é algo que é a prioridade na igreja. Não existe nada que seja tão prioridade que ganhar almas. Diga quem está ao seu lado: nós fomos salvos para salvar alguém. Nós fomos salvos para salvar alguém. Amém? É para isso que você foi salvo. Para isso, para salvar outra pessoa. Você sabe que você pode mudar o mundo? Eu, pastor? Como? O mundo começa do teu lado, na tua casa, no teu trabalho, na igreja. Você pode mudar o mundo porque o único que pôde mudar o mundo é Jesus, e Ele está no teu coração. Então, Ele é a única forma da mudança do mundo. Por isso que você foi chamado para ser um evangelista em potencial. E esta mensagem que eu trago hoje aqui não é nada mais do que a anotação de 6 passos importantes dentro das Escrituras, para que você possa ter uma ideia de como ganhar uma alma até o final deste ano. Nós começamos em 2018 lá em Itapetininga com este projeto. Nós queremos duplicar o número de pessoas em Itapetininga até o final deste ano. Para a glória do Senhor, já batizamos 7. E tivemos lá no último domingo as cadeiras todas tomadas por pessoas visitantes, ou seja, pela primeira vez nós tivemos num culto 100 adultos. Nós temos 100 cadeiras lá. Claro que para vocês aqui é corriqueira, normal ter mais de 100 pessoas, mas para a gente não. Então foi uma surpresa que Deus enviou muita gente lá, e algumas se reconciliaram com o Senhor, e já temos uma outra lista de batismo, logo onde a gente vai estar batizando outras pessoas lá. Porque a ideia é orar para salvar pessoas, é jejuar para salvar pessoas, é evangelizar todos os meses na rua para salvar pessoas. Ano passado, já está há 10 meses atrás, nós compramos um equipamento de som móvel, caixas como essa, para a gente levar para cada bairro de Itapetininga. Nós não estamos preocupados em ganhar pessoas para a nossa denominação. Nós estamos preocupados em ganhar pessoas para o reino de Deus. É claro que nós indicamos a nossa igreja, para que as pessoas possam ter um alimento, não é verdade? Porque hoje nós temos na igreja muita confusão em relação à salvação genuína e verdadeira. Então você não basta só você, como eu disse aqui da outra vez que eu preguei, que não basta apenas trazer uma pessoa do mundo para a igreja, convertê-la do mundo, mas é necessário que você evangelize para tirar o mundo dela, para que ela possa entender que nós, como cristãos, somos cidadãos dos céus. A única certeza que nós temos quando nascemos são 2. A primeira é que nós nascemos, a segunda é que um dia nós vamos morrer. E quando morrer, pode ser que a gente tenha uma casa ou não, pode ser que a gente tenha um carro ou não, possa ser que a gente esteja um bom trabalho, um bom salário ou não, pode ser que a gente forme uma família, tenha filhos ou não. Tudo são coisas que podem ou não acontecer, mas a certeza de morrer nos traz também a certeza, isso deve estar no nosso coração, de que nós, ao fecharmos os olhos para esse mundo, nós viveremos eternamente com o nosso Deus lá no céu. Eu quero que você tenha essa certeza disso, amém? E para isso, nós trouxemos nesta noite, desses 6 passos, 2 princípios, os iniciais, e depois 4 dicas importantes, para, terminando o ano, você poder ganhar uma pessoa para Jesus. Se aqui nós temos, sei lá, 200, 300 pessoas, eu não sei quantas tem hoje, como membros, se você levar a sério esses passos, e tantos outros pregadores, como o pastor pregou no domingo, sobre a fertilidade que precisa existir na terra, nos seres humanos que se dizem cristãos, você certamente vai duplicar. E aí não tem jeito, meu irmão, a igreja precisa se adaptar a isso. O pastor falou de 2, 3 cultos ou mais
mas na verdade, vocês já podem sonhar com um lugar maior, porque são pessoas que vão ajudar financeiramente a igreja. Não sejamos hipócritas. Quando alguém chega na igreja, ela é ensinada a dizimar, a ofertar, a abençoar a igreja, porque também faz parte da vida cristã servir ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas, porque é assim que o reino de Deus prospera na terra. Ah, mas o Senhor pode sustentar. O Senhor até poderia, mas Ele permite que nós sejamos usados de uma maneira maravilhosa, como pessoas férteis cristãs, para ganhar outros e também sermos bênçãos na igreja como dizimistas e ofertantes. Amém? Então eu vou falar nesta noite sobre o poder da evangelização. É por isso que eu disse que a evangelização pode mudar o mundo. Pode por quê? Porque depende de nós. Não depende mais de Deus. Não depende mais de Jesus. Ele disse: ide. Então agora a missão é nossa. E pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura são algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro princípio que o irmão vai me ajudar colocando aqui no telão na frente, que eu trouxe para vocês. Essa mensagem seria bom você ouvir até o final do ano, umas 60 vezes. Seria bom você ouvir, para você pegar os pontos e não esquecer, a fim de que não frustre a tua decisão de domingo, e você possa realmente chegar no final do ano dizendo: lembra lá, em mês de março, na Santa Ceia com o Senhor, no mês de março, no início de março, quando nós oramos e nos colocamos à disposição não do pastor, mas do Senhor para ganhar uma pessoa para o Senhor. Então até agora, julho, agosto, setembro, possa ser que você não tenha ainda ganhado, mas então você tem um farol. De tantos os outros que serão pregados aqui, essa mensagem que está sendo gravada, você pode depois ouvir e ver os pontos, porque se você cumprir aquilo que eu vou passar para vocês, biblicamente falando, vocês podem ganhar uma alma para o Senhor. Dentre tantas que alguns já ganharam, não passe vergonha, ganhe uma alma para o Senhor, amém? Porque Deus tem grandes coisas para a tua vida também. Já pensou você chegar no céu e encontrar com uma pessoa que diz: olha, eu fui salva por causa de você? Que bênção. Ela podia estar na grande tribulação, ela podia estar indo para o inferno, ela podia estar lá como o rico da história de Rico e o Lázaro, que pediu ao pai Abraão, naquela parábola: por favor, permita que Lázaro molhe a ponta dos dedos e toque nos meus lábios, porque esse lugar é terrível. Então quem que quer ir para o lado terrível? Ninguém. Quem quer viver num lugar onde o bicho não morre, onde há sofrimento e dor eternamente, não há mais fim? Ninguém quer viver nesta condição. Mas as pessoas estão caminhando a passos rápidos para o inferno, e nós precisamos saquear o inferno e povoar o céu. É nossa missão. O Senhor disse um verbo imperativo: ide. Ide é imperativo. E pregai também é imperativo. Dois verbos que o Senhor dá como ordem àqueles que se dizem cristãos. Cristão não é ter uma casa nova. Isso faz parte do cristianismo. Cristão não é se preocupar só com a vida financeira, como algumas denominações se preocupam. Cristão é, em primeiro lugar, saber e ter certeza de que, se hoje você morrer, porque todo mundo diz: eu quero viver com Deus, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Todo mundo diz: ora vem, Senhor Jesus, mas se der para dar um tempinho, Senhor, eu te agradeço, Então vai todo mundo segurando a onda, ninguém quer ir para o céu. São poucas pessoas que poderiam dizer como Paulo: agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo vive em mim. Então, se Jesus voltasse agora, eu ia tranquilo com Ele, morar no céu, porque é como a palavra diz: tomara que a vossa fuga não seja no sábado, porque sábado normalmente as pessoas não procuram a Deus, procuram outras coisas, e não seja também no inverno, porque no inverno todo mundo está com frio, não quer vir na igreja, quer ficar em casa, se possível assistindo o culto pela internet. Por quê? Porque a hora ninguém sabe, pode ser hoje mesmo. Nós estamos conversando sobre ganhar almas, e de repente não tem mais tempo de você ganhar alma nenhuma, a não ser a sua. Tomara que pelo menos a sua você já tenha realmente entregado ao Senhor. A gente fala aceitar Jesus, mas é receber o Senhor, é pedir uma mudança de vida e tocar a ficha adiante. Mas não vou falar de comportamento não, vou falar da palavra de Deus. Dá para colocar o primeiro aqui, irmão? Conseguiu? Você conseguiu, irmão Ivan? Se não, pode colocar então. O primeiro princípio que eu coloquei
sobre o poder da evangelização é o crescimento que a igreja tem exponencial no mundo atual. Exponencial é ligado a números. A igreja hoje, ela ouve sobre muita gente se convertendo, até artistas, que se dizem gospel, que se dizem evangélico. Então, o exponencial está ligado a números. A igreja cresceu bastante nos últimos tempos em quantitativo, em número de pessoas. Haja visto que há estatísticas que mostram que hoje nós estamos com um grande número, quase empatado, com outras denominações, religiões, né? Que existem muitas no Brasil. Mas nós não somos religião, nós somos servos de Deus que procuramos seguir a Jesus. Amém? Amá-lo também. Então o quantitativo é importante, mas ele entra em conflito com o qualitativo, porque as pessoas se convertem, mas não são evangelizadas, porque falta evangelistas, falta pessoa que gasta tempo em ler a palavra para explicar a palavra, falta tempo para as pessoas servirem ao Senhor aonde estão. Elas servem a Deus muito bem ou mais ou menos na igreja, no templo, mas quando se trata em ser igreja, muitas das pessoas falham neste lado. E algumas que pregam, elas pregam meio no embalo, porque outros líderes de mocidade, líderes de evangelização, convidam as pessoas e têm suas estratégias, e todos acabam vivendo meio que um esquema de marionetes, fazendo porque são mandados, e não fazendo porque sentem a necessidade de ganhar alguém e de salvar alguém, e de evangelizar alguém, porque não é só trazer a pessoa para a igreja, mas é evangelizá-la. E evangelizar entra no segundo princípio, que é o princípio da mentoria de exemplo. Essa mentoria de exemplo, Jesus colocou à disposição do mundo quando esteve aqui. Ou seja, primeiro ele fez, ele não falava. Quando ele falava, ele explicava os seus atos. Ou seja, a mentoria do exemplo funciona mais do que a palavra. É aquela história de você fazer o que você está falando, antes de falar. Então a tua vida fala mais do que a tua palavra. Tem muitas pessoas falando mais e vivendo menos. E a mentoria, que somos mentores, somos formadores de opinião, as pessoas elas ficam piradas quando elas veem que os cristãos estão com problemas, com dificuldades, e mesmo assim as pessoas perguntam: como é que você está? E a pessoa diz: estou bem. Ué, mas você não está com problema, com dificuldade, passando desemprego? Ela sabe que aquilo é uma situação, é um estado. Vai passar, porque como dizia Jó, o nosso Redentor vive, e nós temos a vitória garantida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o cristão é uma qualidade de pessoas totalmente diferente, que ela prega com atitudes que às vezes até são difíceis de compreender por outro lado. É a mentoria do exemplo. Jesus veio naquela ideia de muitos esperando o Salvador, principalmente os judeus que até hoje esperam. Ele veio naquela situação de ser um salvador, um libertador, com um grande exército que matava, que destruía. Essa era a ideia dos judeus. Alguém que vai chegar aqui e resolver o problema na lança, na espada, na cacetada, na paulada. Mas Jesus chegou de uma maneira diferente. Jesus chegou como um mentor de uma nova história. E como mentor de uma nova história, ele mostrou com a vida: se alguém te dá uma face, dê-lhe a outra. Se alguém quiser te obrigar a caminhar, lá diz 1 milha, mas seria 1 quilômetro, caminhe 2. Se alguém quiser lhe roubar o vestido, dê-lhe também a capa ou a túnica. Então o Senhor chegou com aquela mensagem de amor. E João escreveu isso bem claro em 1 João 4,8. Aquele que não conhece a Deus, não pode dizer que tem amor. Ou seja, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E esse amor tinha que ser revelado nessa mentoria, para que os discípulos, como Pedro, que já foi pregado aqui, sanguíneo, que cortou a orelha com a espada lá do soldado Malco, ele precisava entender qual era o princípio do exemplo.
O mundo busca pessoas que mostrem exemplos, porque hoje os exemplos que se tem nos grandes escalões são exemplos falidos. Por isso que as pessoas se apegam a pedaços de madeira, a pedaços de gesso, que a Bíblia chega a dizer que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, e nenhum som sai da sua garganta. E são coisas que os homens se apegam como mantras para poder sobreviver, porque eles precisam de heróis. E quando você fala de Jesus, as pessoas só vão saber quem é Jesus através da tua vida. Então é a mentoria do exemplo. Jesus, ele nos mostrou como era. E agora ele espera que nós, como povo do Senhor, tenha um crescimento exponencial grande, mas não só de quantitativo, mas acima de tudo de qualitativo. Onde nós evangelizamos através do exemplo. Aliás, Francisco de Assis disse aquela frase tão importante: evangelize o tempo inteiro, e se for preciso você use palavras, porque a nossa vida tem que mostrar quem é Jesus ao mundo. Você está preparado para isso? São dois princípios para você entender. Eu preciso lidar com isso, não só em quantidade para salvar, mas em qualidade. Qualidade para que as pessoas saibam que o principal não é a Land Rover, é o céu. O principal não é a casa melhor que existe, porque isso tudo vai ficar. O principal é o céu. Então o nome escrito no livro da vida vale mais do que qualquer fortuna da terra. Amém? Então eu desejo que o nome de cada um de vocês esteja escrito no livro da vida. No terceiro passo, eu peço que vocês abram a palavra ou me acompanhem aqui no telão. O irmão Ivan vai colocar. Terceiro passo para você ganhar uma pessoa é ter uma consciência de que o amigo leva o amigo até Jesus. Quem tem amigos? Eu não falei conhecidos, eu falei amigos, porque meia mão dá a impressão que é conhecido, né? Então você sabe diferenciar o que é conhecido e amigo? Amigo é aquele que você faz de tudo por ele, se preciso for, chega até a morrer. Jesus era o nosso amigo, por isso ele morreu em nosso lugar. Então Jesus sabe o que é ser amigo. Você tem algum amigo na tua vida? Tem? Então pronto, você tem que ter a consciência de que o amigo leva o amigo a Jesus. Ele tem que encontrar uma maneira. E Deus dá estratégias, que eu vou citar aqui nos passos a seguir. Vamos ler o trecho? Está escrito lá em Lucas, capítulo 5, versículos 18 ao 26. O irmão colocou ali, o primeiro é o 18, diz: e vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. 4 amigos, pega numa maca, o cara é lá paralítico, e leva ele, porque eles sabiam que Jesus podia curá-lo. Aliás, você sabe que Jesus pode curar o teu amigo? Você sabe que Jesus pode até salvar o teu amigo? Esse amém não convenceu ninguém, quem sabe no final da mensagem. Amém? Jesus pode fazer. Tem gente que diz assim: nossa, você não conhece, eu queria salvar minha família, mas tem uns atribulados na minha casa. A melhor forma daquele cara deixar de ser um atribulado na tua casa é se convertendo. Lá no serviço tem cara que quer puxar o meu tapete, quer mudar esse quadro, leva Jesus para ele se converteu, ele para com isso. A melhor maneira de você mudar uma situação reversa na tua vida, principalmente em relação às pessoas que te cercam, é salvá-las. Porque se você salva, essa pessoa muda de vida. Você entende isso? Amém? É a melhor forma. E o que fizeram esses 4 caras? O cara estava doente, leva até Jesus. Versículo 19. Não conseguindo fazer isso, ou seja, chegar até Jesus, por causa da multidão, eles subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Outras versões dizem que eles abriram o telhado. Nós não sabemos que tipo de telhado que tinha, mas na João Ferreira de Almeida diz que eles abriram o telhado e desceram aquele paralítico. Ou seja, os amigos levam o amigo a Jesus. Se você gosta do teu amigo, você tem que fazer alguma coisa, nem que seja para abrir o telhado, nem precisa, mas você tem que trazê-lo na igreja pelo menos uma vez. Como mentoria de exemplo, você dá o exemplo, mas você agora virou crente. Não virei crente,
eu virei um salvo. É diferente de ser crente, porque as pessoas creem em Deus, mas muitas não são salvas. Agora nós cremos em Deus e cremos na salvação. É por isso que nós estamos cultuando ao Senhor neste lugar. Amém, irmãos? Então quem tem um amigo aí, levanta a mão. Quem tem um amigo? Pô, todo mundo tem um amigo, vira para essa pessoa e diz, então você deve levar o seu amigo para Jesus. Você tem que levar. Eu não sei o que você vai fazer. Talvez nos próximos passos você descubra. Presta atenção. No versículo 20 diz, vendo a fé que eles tinham, eles quem? O cara que era paralítico? Hã? Vocês entenderam isso no texto? Vendo a fé que eles tinham. Então o Senhor, para curar alguém, conta com a tua fé. É você que precisa colocar a tua fé em prática para salvar alguém. E o Senhor, vendo a fé deles, ou que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Amém? Sabe por que Jesus disse, os seus pecados estão perdoados? Porque naquela época existia que uma pessoa aleijada ou cega, ela só estava aleijada ou cega porque tinha pecados. João capítulo 9, tem aquele cego de nascença, em que até os próprios discípulos perguntam ao Senhor, Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? Para que ele nascesse cego. Você se lembra disso? Então o Senhor já ataca na ferida. Ele diz para aquele homem, perdoado te são os seus pecados, porque ali tinha fariseus, tinham os hipócritas da época, os homens da lei e os discípulos, e ele precisava ensinar. Em vários trechos da Bíblia, o Senhor diz isso, perdoado te são os pecados, para acabar com aquela ordem, porque em outro texto até ele diz, o que é mais fácil dizer? Não é? Vamos continuar no trecho que aqui ele também fala. Então ele diz, os fariseus e mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Versículo 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? 23. Que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. 25, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Amém? Então, talvez o teu amigo não seja um paralítico físico, mas talvez ele seja um paralítico mental. Ele não consiga entender as coisas. É o próximo passo. No quarto passo, já que o terceiro é sobre isso muito claro, que um amigo deve levar outro amigo a Jesus, para que Jesus o cure. No quarto passo, que é o segundo passo importante para você tentar fazer, é aquilo que a Bíblia cita em Provérbios 11:30, que nós devemos procurar sabedoria ao Senhor na estratégia. Em Tiago a Bíblia fala, quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá e não julga. A maioria das pessoas pedem sabedoria para arrumar um emprego, a maioria das pessoas pedem sabedoria para conseguir um negócio, a maioria das pessoas pedem sabedoria para usar melhor o dinheiro. Tanto é que nas igrejas, maioria das igrejas, todo culto tem oração por dizimista e ofertante, sim ou não? Todo culto tem oração para dizimista e ofertante, sim ou não? Aqui tem todo culto? Todo mundo ora aqui para receber a bênção de Deus, dízimos e ofertas? Vocês entenderam a minha pergunta? Agora, por que quase nenhuma igreja chama o povo para frente para orar para que eles sejam férteis espirituais, ganhem almas? Ó gente, hoje eu só vou orar aqui para agradecer as ofertas e os dízimos, não vou orar por você não. Hoje eu não quero a tua prosperidade financeira, eu quero a tua fertilidade espiritual.
Antes de comprar uma casa, você vai ganhar alguém para Jesus. Antes de querer um carro novo, eu vou ganhar alguém para Jesus. Antes de querer aumentar o meu salário, são estratégias de Deus. Porque a Bíblia fala em Provérbios, colocou ali, irmão, Provérbios, capítulo de número 11, versículo 30, o penúltimo versículo desses provérbios, que acaba no 31. Mas o 30 diz lá: o fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Você quer sabedoria para quê? Para enriquecer a tua vida financeiramente? Paulo disse em uma de suas cartas no Novo Testamento que quem procura a Deus só pelas coisas da terra, coisas terrenas, é o maior dos miseráveis deste mundo. As igrejas hoje pregam: venha para cá e mostra o pano de fundo com riquezas e glórias. Quem busca somente as coisas da terra são os mais miseráveis homens do mundo. Então chegou a hora da igreja se despertar nesse estudo, nessa pregação, ou aquela pregação de domingo sobre fertilidade. Eu estava anotando a pregação, e em suma o que o pastor Diego quis dizer é que toda planta e árvore, ela executa o fim pelo qual ela veio na terra, menos o homem. O homem até faz na vida pessoal. Tem gente que tem 10, 15, 20 filhos, né, irmã Ângela? Tem uns irmãos aí que não leram a Bíblia, como o pastor sempre falou 1000 vezes aqui, né? Precisa ler mais a Bíblia, continuar lendo os versículos para frente. Mas espiritualmente, são pessoas que estão fracas, nunca ganhou ninguém. E vamos levar esse trecho de Gênesis como uma semente plantada no nosso coração de salvação, e nós produzimos, porque o Senhor diz que toda árvore plantada junto a Ele, a ribeiros, dá fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Vocês não são como os ímpios, aquele salmo diz. Então, irmão, o que está faltando? Você acha que a culpa de não ganhar almas é de Deus? Deus fez a parte dele errada? É impossível, porque Deus não tem erros. Às vezes as pessoas vêm na igreja para fazer correntes para sair da vida financeira ruim e perguntam: meu Deus, o senhor não gosta de mim? Por que a minha vida está tão apertada? E eu ensino lá na igreja: você já viu Deus fazer alguma das tuas dívidas? Foi Deus que fez algum carnezinho na tua casa? Foi Deus que levou para você comprar alguma coisa que você não precisava? Com o dinheiro que você não tinha? Para usar em lugares que às vezes você nem vai. Que as pessoas compram um monte de coisa para um casamento, por exemplo, né? Ou para um batizado. A gente faz aniversário. A minha filha vai fazer aniversário de 1 ano. Aí gasta... Eu vi uma moça lá em Sorocaba. Gastou 10 mil reais, emprestou do banco, está até devendo até hoje. E, pasmem vocês, perdeu a casa financiada por causa do problema. Entrou num agiota, o cara falou: eu te empresto, você quita, fica 1 ano para você me devolver o dinheiro. Se nesse 1 ano você não me devolver, a casa fica para mim. Assinado? Assinado. Em 1 ano eu consigo. 1 ano passa rápido. E passou bem rápido. E ela perdeu a sua casa. Sabe por quê? Porque as pessoas se preocupam muito com a matéria, o dinheiro, e vêm na igreja fazer suas campanhas para as prosperidades. E quando não acontece no 1º ano, 2º ano, essa igreja não serve. Quer dizer que o Deus que está aqui, ele não é realmente um Deus ligado a dinheiro. Porque nas igrejas que pregam o evangelho, dificilmente se prega Deus mamon. Ah, mas na Bíblia está escrito que nós temos que ter uma vida regalada. Mas a vida regalada começa em você estar bem espiritualmente. Porque não adianta nada você ganhar o mundo e perder a sua alma. Não é o que a Bíblia diz? Sim ou não? Vocês entendem isso? Então a sabedoria, ela vem para o que você quiser. Mas que tal nesse ano você pedir sabedoria para entrar nesse versículo? Quem ganha almas, sábio é. É aquela história de mudar o mundo. Tem gente que diz assim: eu gostaria de ser um evangelista lá na China, lá em lugares, na África, não sei o que lá. Ele não consegue ser evangelista nem na sua casa. Você precisa encontrar maneiras, buscar estratégias. E essas estratégias vêm impedir o que Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Meu Deus, a sabedoria que eu quero
é para conquistar o direito de ganhar alguém, levar para a igreja e entregar para essa pessoa a chave da vida eterna, que abre para ela o céu e ela vai viver eternamente. Sabe, quando Salomão teve a oportunidade de conversar com Deus no Velho Testamento, foi dito para ele: o que você quer? E ele pediu o quê? Dinheiro. E ele tinha dinheiro. Ele pediu riquezas. E ele tinha riquezas. Tinha ou não? Formosura, fama. Leia a história da rainha de Sabá, que veio visitá-lo, pensou que ele não era de nada, e ele sobrepujava muito mais. Mas ele não pediu riqueza. Talvez você está pedindo riqueza e errando no princípio. Peça sabedoria para orientar o povo em relação a Deus, para levar as pessoas para Jesus, e quem sabe você vai ser o próximo milionário. Porque quem ganha almas, sábio é. E a sabedoria vem para todos os sentidos. De repente, uma pessoa que você ganha para Jesus, ela pode, quem sabe, entrar no governo, em algum lugar do governo, e começar a mudar a situação por lá. Nós não sabemos. Quem sabe uma pessoa que você conhece, pode amanhã ou depois se tornar uma pessoa milionária, e dizer para a igreja: nossa, o pastor fala lá de conseguir um lugar maior. Esse lugar maior custa quanto? 1 milhão? Porque 1 milhão é muito. Sim ou não, gente? 1 milhão é muito? Quem acha que 1 milhão é muito? Oh, vocês estão vivos ou mortos? Quem acha que 1 milhão é pouco? Quem acha que 1 milhão é pouco? E quem está morto? É, porque tem metade que respondeu, outra metade não respondeu, algum está morto. 1 milhão é muito. Para quem não tem 1 milhão. Mas para Deus, que a Bíblia diz em Ageu 2,8, que é o dono do ouro e da prata, é muito? Para alguém que o Senhor pode trazer através da tua vida e se converter aqui, é muito? Então Deus pode levantar agora mesmo alguém aqui, que até o final de 2018 vai ter mais de 1 milhão, para dizer para a igreja: pastor, procura o lugar que eu vou abençoar a obra de Deus. Ainda bem que levantou uns améns, porque se o cara não falar amém, quer dizer que ele não acredita, e não acreditou, cai por terra. Quinto ponto: o mundo não entende a nossa linguagem, sabe por quê? Porque o mundo está cego. Quando você fala de Jesus, quando você fala do Evangelho, a mente da pessoa que está no mundo fora do Evangelho, ela está obscurecida. Por isso que o cristão é chamado de sal da terra e luz do mundo. Porque você tem que levar o Evangelho para que a mente dele seja aberta. Enquanto a mente dele está fechada, ele está dizendo que pastor é ladrão. Se bem que tem alguns que são ladrão mesmo, né? É verdade. Agora tem outros que trabalham honestamente bastante. E graças a Deus que a maioria é assim. A maioria são honestos, trabalhadores e que tem todo o direito de andar no melhor carro. Por quê? Porque nós somos seres humanos como vocês, que merecemos comer do melhor, beber do melhor, morar na melhor casa, que é o sinônimo, né? Para não escandalizar a igreja, então eu vou morar na tapera, né? Tem algumas pessoas aí de outras religiões que dizem: não, aquele cara fez um atestado de pobreza, né? Ele é padre normalmente, e ele anda de chinelo, igual aquele cara aí, o Agenor, que anda de como é que é? Aquele pano de saco, né? Bonito ele, de pano de saco, para representar a humildade diante de Deus, tal. Mas a humildade não é aparente. A humildade, que é ligada à falta de dinheiro, não é nem humildade. Isso aí é soberba escondida, camuflada. E quando sai de lá, o povo escandaliza porque vê as coisas sendo tratadas de uma maneira errada. Então, mas não é errado ter dinheiro. Não é errado um pastor ou um padre, né? Padres já não se casam porque tem aquele voto de celibatário, né? De celibato. Mas um dia, conversando com a minha esposa, ela falou assim: eu fui coroinha da igreja. E o que a gente notava, e os padres explicavam assim, em outras palavras, que na verdade o padre não podia casar, porque se ele morresse, a igreja tinha que dar tudo para a viúva, para os parentes, tinha que sustentar, e então não quer essa dor de cabeça. Então por isso que os padres não casam, também por isso. E eu perguntei para um padre amigo meu, ele falou: também por isso. Também por isso nós assumimos o compromisso de seguir Jesus e não casar.
Mas é algo completamente contraditório à Bíblia, porque a Bíblia ensina que a pessoa deve contrair um matrimônio. Sim ou não? Bom, cada um. Só que na cegueira do mundo, existe alguém que é a luz. E a Bíblia diz que quem é a luz? Quem é a luz? Jesus não, nós somos a luz. Porque Jesus está dentro da gente. E o mundo precisa conhecer Jesus através da gente. Então o Senhor não disse, Jesus é o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse o quê? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então vocês precisam tirar a escuridão, precisa tirar as trevas, para que o mundo entenda o porquê você quer trazer ele para a igreja. E isso é a mentoria do exemplo, que você mostra com amor, não colocando goela abaixo, porque o Espírito, ele é manso e suave. Então você não tem que dizer, você vai para o inferno, venha para a igreja. Não, porque o inferno não é para quem se relaciona com a igreja. A gente cita o inferno, mas quem está na igreja não pensa em inferno. Quem está na igreja pensa no céu, que é para lá que nós vamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, veja bem o que a palavra diz em João 3,19. João 3,19. Dá para colocar aqui, irmãozinho, por favor? João 3,19. Olha o que a palavra diz a respeito disso. Leiamos ali. Esse é o antigo, o anterior. João 3,19. 3,19. João 3,19. João 3,19. João 3,19. João 3,19. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo. Essa luz, quem que está falando? Jesus na nossa vida. Nós somos luz porque, não é porque nós somos os astros, é porque Jesus está em nós. Amém? Então essa luz que é Jesus veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas e não a luz. Volta aí, meu filho. Porque as suas obras eram más. Então as pessoas se identificam com os Big Brothers da vida, se identificam com as novelas, se identificam com os filmes violentos. As crianças hoje desenvolvido videogames para só coisas violentas relacionadas à morte. Porque as obras más, elas dão mais dinheiro, elas envolvem mais milhões. Hoje o pastor Diego até citou, antes da gente vir para cá, a gente estava meio que zapeando na televisão lá, e viu lá, em plena 9 horas da noite na Inglaterra, o estádio lotado na Liga dos Campeões, lotado. Aquele povo não tem o que fazer? Eles têm o que fazer, mas eles amaram mais as obras más do que as boas. E dentro da igreja, existem cristãos, um monte, que luta pelo time, mas não luta para ganhar uma pessoa. Tem gente dentro da igreja que luta sabendo de cor e salteado o que passa na novela e quem é que é o próximo do paredão do Big Brother. Mas não leva uma pessoa para o evangelho, porque dentro dela tem conteúdo de obras más. E o que leva uma pessoa a aceitar Jesus é o conteúdo que você leva. Você leva Jesus, e para falar de Jesus você tem que saber de Jesus. Por isso os pastores dizem, leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais, para que essa obscuridade, essa escuridão que está no mundo, porque eles amaram mais as trevas do que a luz, tem que ser espargida através da luz que é Jesus que está em você. Então quando você leva o evangelho, essas pessoas têm as suas escamas dos olhos, sua escuridão totalmente destravada. Então ela vai passar a entender o que é o evangelho. E quando ela passar a entender o evangelho, ela vai ser salva. E quando ela for salva, quem é salvo, salva alguém. É uma questão simples. Nós podemos multiplicar esta igreja rapidamente. Você entende isso? Terminando 19, então as suas obras eram más. Põe o 20 só para a gente concluir. 20. Quem pratica o mal odeia a luz. Está aí o porquê os cristãos são perseguidos. Está aí porque você, como cristão, às vezes é perseguido na sua empresa. Está aí porque nas festas da sua casa você é colocado de lado. Está aí porque você não é aceito. E aquelas pessoas estão praticando o mal. E quem pratica o mal
odeia a luz. Mas nós não podemos nos conformar. Não se aproxima da luz, tremendo que as suas obras sejam manifestas. Quando vem o Robson Camisotti aqui, tem alguns que vêm na igreja e fica até se ajeita assim na cadeira, né? Para poder ver se Deus, né? Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Para ver se Deus fala com ele. Mas tem outro também que pela de medo. E o cara se esconde atrás da cadeira. Vai que Deus revela. Se Deus revelar as obras más, o cara fica lá. Irmão, você aqui de trás. Você aí de trás. Eu? Tem certeza? Por quê? Porque a pessoa fica com medo. Quem pratica a obra do mal tem medo de entrar na igreja. Mas aí você fala, olha, teve na Bíblia um trecho lá em Lucas, capítulo 5, que os amigos pegaram um cara que era paralítico, porque o pecado traz várias paralisias. Tem gente que é paralítico financeiro, tem gente que é paralítico no amor, tem gente que não sabe mais compreender sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus professores. Estão paralíticos no amor. Entendeu? Eles vivem juntos, mas paralisados no amor. E o amor do Senhor leva as pessoas à libertação. E é essa libertação que a igreja precisa. Libertações de fins financeiros, libertação de hipocrisia, libertação de artistas sobre palcos. As igrejas hoje, elas fazem, nem sei, aqui é o plano do pastor Diego colocar um preto aqui por trás, mas a maioria das igrejas não é aquele negócio de uma filmagem melhor. É um artista, é um show, é um negócio. Porque se não for assim, as pessoas não vêm. Se não tiver um ar-condicionado, as pessoas não vêm. Se não tiver uma cadeira confortável, as pessoas não vêm. E aonde é que isso está escrito na palavra de Deus? Por isso que a África, ela salva milhares de pessoas atualmente. Porque lá todos são iguais no nada. Não tem nada. O Brasil começou a melhorar um pouquinho financeiramente, as pessoas já se sentem. A pessoa começa a ler a Bíblia, já acha que é um teólogo, já sabe melhor do que o pastor, já acha que não é bem assim que eu entendi. Vai te catar. Tinha que ser mais humilde. Não permitir que o dinheiro suba na cabeça. Não permitir que a fama suba na cabeça. Não permitir que a arrogância suba na cabeça. Respeitar a liderança, amar a liderança, se submeter à liderança e ganhar almas para o Senhor Jesus. Porque sem isso, meu irmão, você vai ser infértil a vida inteira. A arrogância tem que cair por terra. Você se lembra, Paulo? Ele ficou cego ainda quando Saulo por 3 dias. Para que ele compreendesse que quem devia guiá-lo era o Senhor e não ele. E não suas convicções. O grande entendedor do Velho Testamento teve que ficar cego para entender que de tudo que ele sabia era nada do que ele precisava. É assim com a gente. Depois ele foi se encontrar com quem? Com Ananias, que era um cara simples. Um cara que realmente não tinha nem nada a ver com Saulo. A sua fama era mínima. Mas o Senhor o direcionou. Vai lá e encontra com ele, porque é ele que vai te curar. E ele orando ao Senhor, Saulo recuperou a visão. Se você tiver princípios na tua vida de humildade, de entendimento, a sua vida não será mais infértil. Ao contrário, você terá poder para fazer o que Jesus diz no último passo, que eu vou citar nesta noite. Amém? Esse último passo, nós abrimos a Bíblia num trecho em que é muito conhecido. Abra aí a palavra do Senhor em Marcos. Capítulo 3. Show em cima? Gente. Marcos 3. Glória a Deus. Quem está entendendo? Eu passei 2 minutos, pastor Diego, mas esse aqui eu só vou ler. Amém? O tempo passa, né? O tempo voa. Não chegou aqui na frente. É, Marcos 3, 15. Ah, quando vocês fazem assim,
Porque está faltando alguma coisa. Entendi. Próxima vez que eu ouvir, eu já sei. Né? Tem que falar inteiro. O Senhor estava orando por alguns e disse: olha, para que eles tivessem autoridade para expulsar demônios. Autoridade tem a ver com paciência na presença de Deus. Então, gerar uma vida, gerar uma alma, não é fácil. Não é fácil. Porque envolve gastar-se em favor de outra pessoa. Mas a autoridade do Senhor tira demônios das pessoas, principalmente o demônio da incompreensão, que a leva a entender coisas que você muitas vezes nem disse. Às vezes você fala: ó, vem para a igreja, que senão você vai para o inferno, na melhor boa intenção. Mas o diabo já entra e fala: quem que é você? Porque quando a pessoa está no mundo, ela está envolvida com o mal. Então, dentro de buscar estratégia, você tem poder e autoridade, antes de sair para ganhar almas, de expulsar os demônios que prendem as almas no mundo. Quem te capacitou? O Senhor Jesus. A estratégia é tão clara que um dia uma pessoa chegou a comentar comigo, que uma senhora disse: como é que eu vou evangelizar? Eu não sei nem ler. Você sabe que quem não lê é um dos grandes evangelistas em potencial que está parado? Porque a pessoa pode chegar, por exemplo, pegar a Bíblia, ela não lê. Ela pega a Bíblia, vai para uma praça, seja ela qual for, senta lá no banco do lado de alguém, seja um homem ou mulher. Tudo bem? Principalmente se for idosa. Tudo bem? Tudo bem. Você pode fazer um favor para mim? A pessoa vai falar: claro. Então, eu sou analfabeta. Eu não sei ler, não sei escrever. Ah, é? Tudo bem, e daí? Então, eu queria que você lesse um trecho da Bíblia aqui para mim. Você pode fazer esse favor? A pessoa vai dizer: claro. Aonde a senhora quer? Aí ela abre lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde está escrito isso, irmãos? E aí a pessoa diz assim: tá bom, já li. Você pode fazer um favorzinho para mim? Como eu sou iletrada, você pode explicar o que você leu? O que você entendeu dessa palavra? Ó, eu não entendo nada da Bíblia. Não é entender da Bíblia, só o que você leu. Me explica. Então Deus dá estratégias até para a pessoa que não sabe ler e escrever. Que dirá você? Talvez você diga: não, eu sei. Sei, mas não usa isso para a obra de Deus. Sabe que Deus conta com você nesse processo. Porque esse trecho de João 3,16 é muito importante, até depois, porque começa no 15. Vamos ler esse trecho para finalizar? Pode até ficar em pé, nem precisa abrir a Bíblia, que ele vai colocar aqui na frente, antes de Jesus voltar, por favor. João 3, coloca do 15 em diante. Será que antes de Jesus voltar dá? Aleluia. Vocês entenderam esses passos? Por isso que depois você tem que pegar essa mensagem lá no site. E quem quiser comprar o DVD, compra para ajudar o missionário. Aqui não vende não, né, gente? Estou brincando, tá? Mas é doado. Eu acho que devia custar caríssimo as mensagens. Porque elas são lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. É sempre bom andar com os pés em segurança, não é? Mas por que a gente não gosta de ouvir as mensagens? Então são estratégias. A mentoria do exemplo. Eu preciso mostrar para alguém que Jesus me satisfaz. Porque você fala assim: Jesus é bom, vamos na igreja. Mas ele vê sempre você chorando, desanimado, falando mal dos vizinhos, falando mal dos seus parentes, julgando as pessoas. Aquele vai para o inferno, aquele vai para o céu. Então ele vai olhar e falar assim: pô, para ser de Jesus desse jeito, então é melhor ser do capeta. Não é verdade?
Agora, se nós formos na mentoria do exemplo e mostrar que vale a pena servir Jesus, eu não estou na igreja para ver as mãos de Jesus, eu estou na igreja para ver a cabeça de Jesus. E a cabeça de Jesus é o Salvador que morreu, mas ressuscitou. Já deu tempo de abrir, né? Então, olha lá, João 3:15. João 3:15. Você viu? Até Jesus voltar, né? Apareceu. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. O erro dos crentes dizer você está errado. Você não tem que condenar o mundo. Você tem que orar, pedir estratégia para tirar. Isso é luz. Tira aquilo que está obscurecido na mente das pessoas. Fala de Jesus, fala o quanto foi bom você ter vindo para a igreja, você ter aceitado Jesus, mostra a qualidade de vida que você tem para o lado do bem. Mas você não tem nada, nada. Eu sou um dos moradores do céu. Ah, você está ficando louco, você está agora com a cabeça lá nas nuvens. Exatamente, é para lá que eu vou encontrar com meus senhores nos ares. Começa a inventar uma história, inventar assim, sabe? Surge da tua cabeça. Os stand-up assim, evangélico, gospel, vem na tua cabeça. Irmão, quer dizer que você é um ET? ET, sou ET, exatamente. Um extraterrestre, estou passando só de passagem aqui. Vamos comigo também. Não ameaça, então ele não veio para condenar, mas para que esse mundo fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Vai explicando. Porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus. 19. Este é o julgamento. A luz é aquele que nós já lemos. 20. Quem pratica mal. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então as suas obras são de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Nessa noite saia aqui revestido com a graça de Deus para ganhar pessoas. Mentoria do exemplo, qualitativo, evangelize, não tenha medo, não procure Deus só por dinheiro, não seja enganado, procura Deus porque Deus te ama, procura Deus porque Ele te ensinou a amar. Quem é salvo, salva alguém. O amigo leva o amigo a Jesus. Não entra em tradições, esse aí está doente porque pecou. Não, leva o evangelho da salvação, e esse templo terá esse tanque aberto muitas vezes em 2018, e nós veremos a glória do Senhor neste lugar. Pega na mão do seu irmão, levanta a mão. Essa é a palavra que deve ficar durante todo o ano. Não é minha não, é a palavra que deve ficar, porque essa palavra vai ser pregada muitas vezes sobre esse altar, e você vai alcançar alguém, porque é para isso que você foi chamado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O mundo é uma injustiça, mas Deus pode trazer justiça na terra. Você pode salvar o mundo. Comece pela tua casa, comece pelo teu trabalho, comece pelas pessoas onde você senta no ônibus. Tenha coragem, tenha fé. Lembre-se, quem está na sua frente é o Senhor dos exércitos todo-poderoso, e Ele vai cumprir essa promessa sobre a sua vida. Quem ganha almas, sábio é. Senhor Deus, eu abençoo o teu povo. Não temos mais tempo, mas eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, porque se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria. Muito obrigado pela vida do pastor Diego, pela vida dos irmãos, e que esta palavra, o Senhor tenha, é claro, todo o poder, autoridade e liberalidade nos corações, dada por eles, para continuar falando além desta reunião. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Deus abençoe.